Eles me deixaram no portão 17, 2 horas antes do embarque. Disseram que iam tomar um café e comprar um hidratante duty free. Assenti. Eu estava segurando as malas de mão deles. Cartera dele. O travesseiro de pescoço dela. Meu cartão de embarque estava impresso atrás do deles. Eles nunca mais voltaram. Levei 30 minutos para perceber que não foi um acidente. Eu sou Ellen Mills. Tenho 71 anos. E foi nesse momento que percebi que não fazia mais parte do futuro deles. Inscreva-se e conte-me nos comentários de onde você está assistindo. Obrigado. Fiquei na cadeira de plástico moldado, daquelas que fazem as costas doerem de um jeito que parece pessoal. Minhas mãos estavam apertadas em volta da pequena pilha de pertences que me entregaram, como se eu fosse o cabideiro. Como se eu não tivesse sido quem pagou pela viagem, para começo de conversa. O agente do portão continuou chamando nosso grupo para se alinhar. Eu não me mexi. Estava esperando algum tipo de sinal. Uma risada atrás de um pilar. Um pedido de desculpas envergonhado. Mas o sinal já estava claro. Eles partiram. Esse era o sinal. Não houve cena. Nem gritos. Nem explicação. Fiquei sentado, imóvel, enquanto as pessoas passavam por mim. Observei uma criança pequena deixar cair seu elefante de pelúcia e chorar até o pai pegá-lo. Observei um jovem casal se revezando para se apoiar nos ombros um do outro. Observei uma mulher com uma trança grisalha tirar uma foto do asfalto e sorrir para o vazio do lado de fora da janela. Então o portão se fechou. Só quando a placa no teto mudou de embarque para fechado é que finalmente me levantei. Não me despedi do agente de embarque. Não fiz birra. Caminhei até o banheiro mais próximo e me tranquei na cabine acessível. Sentei-me na tampa do vaso sanitário, com os braços em volta do travesseiro de pescoço deles. Ainda cheirava levemente ao shampoo dela. Eles pensaram que eu o seguiria. Legarium. Entrariam em pânico. Perguntariam onde estavam. Pediriam desculpas por alguma coisa. Qualquer história que tivessem contado a si mesmos para justificar aquilo. Mas não liguei. Abri a carteira, verifiquei o saldo do cartão e fiz um plano diferente. Aquela manhã tinha começado normalmente. Eu tinha passado minha blusa. Limpado meus sapatos com um lenço de papel. Até ajudei a fechar a mala dela, porque ela sempre levava muita coisa e precisava que eu me ajoelhasse em cima dela enquanto ela apertava os cantos. Esse era o meu papel, o de ajoelhar, o de ajudar, o de pensar depois. Eles prometeram que esta viagem seria um agradecimento. Por tudo. Por criá-lo, por cuidar dos netos no verão passado, por ficar quieta durante o casamento quando não fui convidada para o jantar de ensaio. Disseram que Paris seria uma cura. Recomico. Acontece que sim. Só que não era como eles pensavam. Eu não chorei. Só senti frio. Um tipo de frio que fica embaixo das costelas e zumbi. O tipo que não vem do ar-condicionado nem dos cardigans finos do aeroporto. Veio de saber que alguém tinha tomado uma decisão. Uma decisão limpa. E que você não fazia parte dela. Saí da cabine. Alisei o cabelo. Saí como se tivesse me refrescado para um voo que não pegaria. Sentei-me numa parte mais tranquila do terminal e esperei as próximas horas passarem. Não queria que me vissem se olhassem para trás. Não queria vê-lo sorrindo no Instagram enquanto eu ainda tinha a pasta de dente deles na bolsa. Ao meio-dia, apaguei o bate-papo do nosso grupo familiar. Depois, apaguei os aniversários deles do meu calendário. Saí do terminal com uma bagagem de mão e um torcicolo. Eles me deixaram em um lugar cheio de estranhos. Mas, sem saber, também me ofereceram uma saída. Uma saída limpa e silenciosa. Atravessei o estacionamento. Comprei um cachorro-quente morno de um homem que não me pediu explicações. Encontrei um motel próximo. Paguei por 2 noites. Contei à recepção que meu nome era ela. Ela nem piscou. Naquela noite, sentei-me na beira de um colchão de solteiro com lençóis floridos e ouvi o som de caminhões passando no escuro. Apertei o botão de gravar no meu celular e sussurrei em voz alta tudo o que eu tinha medo de dizer.
Se você está ouvindo isso, talvez você entenda. Não quero pena. Nem quero estar certo. Só quero parar de fingir que ainda não sume aos olhos deles. Amanhã vou começar do começo. Não do começo ao começo. Só da parte em que eu ainda acreditava que a porta estaria sempre aberta se eu continuasse segurando-a para eles. Amanhã eu conto quem eu era. E quanto tempo levaram para me esquecerem. Eu costumava ser a pessoa que sabia o tamanho dos sapatos de todo mundo. Preferências de aniversário. Sandwiches favoritos. O tipo de pasta de dente da qual reclamariam se fosse a errada, mesmo que nunca agradecessem quando fosse a certa. Esse era o meu tipo de lembrança, o tipo que ajudava mais os outros do que a mim. Eu era mãe como algumas pessoas são relojoeiras. Cada engrenajem cuidada, cada tic-tac cronometrado. Eu não sabia ser outra coisa. Criei o David praticamente sozinha. O pai dele foi embora quando ele tinha 6 anos. Sem grandes mudanças. Ele simplesmente começou a voltar para casa cada vez mais tarde, até parar de vir de vez. Eu disse ao David que o pai o amava. Eu disse isso tantas vezes que quase acreditei. As crianças precisam acreditar que alguém vai voltar, mesmo que não volte. Eu trabalhava à noite em um call center quando David era pequeno. Costumava fazer meu intervalo de almoço às 2 da manhã, sentada sob a luz vibrante da máquina de venda automática, lendo livros sobre criação de filhos que pegava emprestado da biblioteca. Não me importava em parecer bomba. Eu só queria acertar. Não queria que David crescesse achando que o amor era algo que desaparecia aos 6 anos. Ele era um menino quieto. Nunca gostou de barulhos altos. Odiava surpresas. Então, eu fiz o nosso mundo pequeno e estável. O mesmo cereal. A mesma história para dormir. Eu lhe dava previsibilidade como se fosse uma espécie de moeda. Quando ele fez 13 anos, parou de me abraçar. Simples assim. Lembro-me do dia exato. Abri os braços e ele deu um passo para trás. Disse que já estava velho demais para isso. Sorri e disse, claro. Mas lembro-me de sentir meu peito como se tivesse ficado oco. Como se algo tivesse sido arrancado. Ele ainda era um bom aluno. Ainda me agradecia quando eu preparava o lanche dele. Mas havia uma certa fraqueza em sua voz. Como se eu já estivesse desaparecendo do quadro. Eu dizia a mim mesma que era normal. Adolescência. Dores do crescimento. Os garotos se afastam. Eles voltam. Ele não voltou. Na verdade, ele ganhou uma bolsa de estudos para uma faculdade a 3 estados de distância. Engenharia. Garoto inteligente. Eu estava orgulhoso. Chorei no ônibus para casa depois que o deixamos. Mantive o quarto dele exatamente igual durante o primeiro ano. Como santuário. Depois percebi que ele não queria aquilo. Então, empacotei as coisas velhas dele e o transformei em uma sala de costura que eu mal usava. Conversávamos cada vez menos. Primeiro semanalmente. Depois mensalmente. Depois, nos feriados. Só quando ele precisava de alguma coisa. Uma vez, ele ligou porque a conta do hospital tinha chegado mais alta do que o esperado. Eles já tinham tido um bebê naquela época. Ele parecia cansado. Transferi o dinheiro no mesmo dia. Ele nunca disse se ajudou. Eu não me importava. Só queria ser útil. Isso se tornou o padrão. Minha utilidade. Como um poço em que mergulhavam quando estavam com sede. Mas nunca o lugar onde ficavam. A primeira vez que a conheci, a esposa dele, eu sabia que era um acessório. Algo educado para incluir. Como salsa em um prato. Ela sorriu. Mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Eu não era o que ela queria numa sogra. Eu não oferecia brunches. Eu não usava pérolas. Levei uma lasanha caseira e ela estremeceu ao ver a assadeira. Nunca brigamos. Nem uma vez. Teria sido mais simples. Em vez disso, foram 1000 cortes minúsculos. Pequenas exclusões. Eles esqueceram de me dizer quando as fotos do bebê foram tiradas. Eles reorganizaram os planos para o jantar sem ligar.
Eles não me pediram para segurar o bebê quando havia outras pessoas por perto. É estranho como uma pessoa pode desaparecer sem que ninguém levante a voz. Quando me perguntaram se eu queria ir com eles para Paris, fiquei chocada. Pensei que talvez, finalmente, eu estivesse sendo contratada. Como se alguém tivesse se lembrado das fotos antigas, das histórias, das economias que eu havia juntado discretamente para eles ao longo dos anos. Talvez essa fosse a maneira deles de agradecer. Comprei um casaco novo para a viagem. Não era caro, mas era quente e bonito. Fiquei olhando o espelho do brechó por um bom tempo antes de decidir por ele. Verde escuro, com botões grandes. Algo que dizia: eu ainda sou importante. Arrumei tudo com cuidado. Dobrei tudo com sachês de lavanda. Até levei o livro que eu lia para o David quando ele era pequeno. Pensei em mostrar para as crianças no avião. Que bobagem da minha parte. Lembro-me de como ela ficava olhando para o celular no aeroporto. Não olhando de relance, mas olhando. Como se estivesse esperando a Liberacao. E David? Ele ficava olhando para o relógio. Não fiz perguntas. Achei que eles estavam apenas ansiosos com o voo. Eles não estavam. Eles estavam ansiosos com a minha partida, mas não da maneira que eu pensava. Quando fecho os olhos agora, ainda consigo vê-lo se afastando do portão. Sem se virar. Sem hesitar. Apenas caminhando. Como se eu fizesse parte do terminal que eles estavam deixando para trás. O que eles não perceberam é que eu estava me preparando para isso há anos. Não o momento em si, mas a sensação. A sensação de estar sentado em uma sala cheia de pessoas que são escolhidas e perceber que seu nome nunca é chamado. É isso que a maternidade pode se tornar, se você permitir. Um longo corredor de portas fechadas. Um sorriso que se torna memória muscular. Uma lista de necessidades que você nunca menciona em voz alta porque as de outra pessoa são sempre mais importantes. Mas sentado ali, observando o portão se fechar, senti algo que não sentia há muito tempo. Liberdade. O pior já tinha acontecido. E eu ainda respirava. Ainda de pé. E, de alguma forma, eu era mais real comigo mesmo do que havia sido em décadas. Naquela noite, no motel, escrevi meu nome completo. Lentamente. Helen Jean Miles. Então escrevi de novo. Desta vez, com uma linha atravessada. Eu não tinha certeza de como seria chamado em seguida. Mas sabia que não seria esquecido. Amanhã eu conto o que fiz em seguida. Não a parte dramática. A parte silenciosa. A parte em que eu desapareci e ninguém veio me procurar. O quarto do motel tinha uma janela que dava para uma lixeira. Não me importei. Isso significava que ninguém podia ver lá dentro. Privacidade é um tipo de segurança que você não entende até viver sem ela. As paredes eram finas. Eu ouvia o homem da casa ao lado tossindo em acessos longos e irregulares. Às vezes, uma televisão. Às vezes, silêncio. Fiquei lá 2 noites. Tempo suficiente para parar de esperar por uma ligação que nunca veio. Tempo suficiente para perceber que ninguém viria bater à porta e dizer: cometemos um erro. Onde você estava? Deixei a almofada de pescoço no criado mudo. A bagagem de mão deles também. Eu aguardei comigo como se ainda significasse alguma coisa, como se pudessem sentir falta. Mas eles não ligaram para perguntar. Estava cheio de coisas que eu não precisava. Gel de cabelo. Lanchinhos para as crianças. Um plug de viagem que comprei para ela semanas atrás. Ela me enviou o link com um emoji de polegar para cima. Não, por favor. Não. Obrigada. Só o link. Esvaziei-o na cama e o vasculhei uma última vez. Depois, fechei o zíper, coloquei-o ao lado da lixeira do motel e fui embora sem olhar para trás. Há algo que você aprende quando fica para trás. Como andar sem fazer barulho. Como planejar sem contar a ninguém. Eu tinha prática. Anos de prática, na verdade. Peguei um ônibus a 2 cidades de distância. Não comprei a passagem online. Paguei em dinheiro no quiosque. O motorista era um homem mais velho, com mãos bronzeadas pelo sol e uma expressão entediada.
Ele perguntou se eu precisava de ajuda com a mala. Eu disse que não. Escolhi um assento no fundo. Não porque eu estava me escondendo. Só porque eu queria olhar para a estrada sem ser visto. Levei 3 horas para chegar lá. Uma pequena cidade costeira que visitei com David quando ele tinha 8 anos. Ele ganhou um caranguejo de plástico de uma daquelas máquinas de garra e o carregou como se fosse um prêmio de verdade. Ele o chamou de Patrick. Me disse que iríamos nos mudar para a praia e comer panquecas todos os dias. Ainda guardo a foto. A lembrança veio e se foi como uma onda. Não me agarrei a ela. Apenas a deixei quebrar e se dissolver. O motel na cidade nova era menor. Mais antigo. Um pouco mofado. Mas a recepcionista me olhou nos olhos quando eu disse que precisava de um quarto por uma semana. Ela não perguntou por quê. Apenas me entregou a chave e disse: as toalhas são um pouco ásperas, mas limpas. Isso foi o suficiente. Disfis as malis lentamente. Meu casaco novo foi para trás da porta. Minhas roupas dobradas na única gaveta. Fiz uma lista em um caderno pautado que comprei numa loja de esquina. 1. Obtenha um cartão SIM local. 2. Ligue para o banco. 3. Alterar todas as senhas. 4. Congele o cartão de articulação. 5. Novo nome? Talvez. Não eram medidas de vingança. Eram de recuperação. Mudanças silenciosas na gravidade. Eu não queria puni-los. Eu queria não existir mais em seus sistemas. Não ser mais o plano reserva. O plano reserva. O suporte silencioso. A ligação para o banco foi a que demorou mais. Tive que responder a uma série de perguntas de segurança. Nome de solteira da mãe? Nome do seu primeiro animal de estimação? Última transação na sua conta? A mulher na linha parecia jovem, profissional, mas gentil. Quando eu disse que queria encerrar a conta e transferir o restante para uma nova conta apenas em meu nome, ela me perguntou se eu tinha certeza. Respondi que sim. Minha voz nem tremeu. O chip foi mais fácil. Escolhi um novo número. Foi como trocar de pele. Não mais bate-papo em grupo familiar. Chega de mensagens de texto tarde da noite pedindo favores para cuidar das crianças. Chega de ligações no Dia das Mães feitas por culpa. Deixei o silêncio se instalar ao meu redor como um segundo cobertor. À noite, eu me sentava lá fora, na cadeira de plástico, com as pernas enroladas numa toalha, porque fazia frio perto da água. Observava o céu mudar de cor e ouvia o oceano, mesmo sem conseguir vê-lo de onde estava sentado. Bastava saber que estava lá. O motel não tinha Wi-Fi nos quartos. Fui andando até a biblioteca local durante o dia. Havia uma mulher lá chamada Trina que elogiou meu casaco. Eu disse a ela que tinha gostado dos brincos dela. Ela sorriu e disse que eram de pressão porque suas orelhas eram sensíveis demais para brincos de verdade. Ela não perguntou por que eu estava lá. Não comentou sobre minha idade ou porque eu não estava viajando com a família. Apenas nos sentamos lado a lado por 2 tardes seguidas, pesquisando receitas e lendo jornais antigos. Há uma espécie de gentileza em não perguntar. Não postei nada. Não fiz nenhuma declaração. Não contei ao mundo que tinha ido embora. Eu simplesmente fui. Essa era a parte que eles nunca entenderam. Achavam que meu silêncio significava permissão. Que minha obediência era consentimento. Que meu silêncio era fraqueza. Mas silêncio não é ausência. É uma escolha. Um muro que você constrói ao falar se torna uma forma de implorar. No 6º dia, abri uma nova conta poupança. Somente no meu nome. Sem avalistas. Sem acesso para emergências. Sem opções por precaução. Tirei a foto do David e do caranguejo da carteira e a dobrei. Não por raiva. Só para abrir espaço. Eu não estava de luto pelo relacionamento. Eu estava de luto pela versão de mim mesma que ficou tanto tempo num quarto onde ninguém olhava para cima. Naquela noite, comprei um bolinho na padaria perto do pier. Tinha cobertura rosa e uma rosa de açúcar. Comi sentado num banco, observando uma criança perseguir gaivotas. A mãe dela riu e bateu palmas. Não foi uma risada alta.
Mas foi farta. Eu não chorei. Eu apenas sorri um pouco e senti algo se soltar no meu peito. Amanhã eu conto como eles descobriram que eu tinha sumido. E como, a essa altura, isso não importava mais. Eles descobriram que eu tinha ido embora no terceiro dia da viagem. Paris, pelo que eu vi depois, estava nublada com chuva leve. As crianças não gostaram do café da manhã do hotel. Os museus estavam lotados. E ela perdeu um cachecol que tinha comprado em promoção 2 meses antes. Um azul. Ela fez um post sobre isso. Disse que era sentimental, que alguém devia tê-lo roubado do café. Essa foi a primeira coisa que vi quando fiz login. Nem uma palavra sobre mim. Não no começo. Eles postaram fotos, croissants, ruas de paralelepípedos, um passeio de carrossel borrado de movimento. O sorriso dela era ensaiado. O dele, distante. As crianças pareciam inquietas. Rolei a página lentamente. Era como ler um livro em que o personagem principal desaparece no primeiro capítulo, mas a história continua como se ele nunca tivesse existido. Então as mensagens começaram. Primeiro 1, depois 3, depois 7 em 1 hora. Você está bem? Mãe, onde você está? Por que você não está respondendo? Isso não tem graça. Estamos preocupados. Sentei-me no chão da biblioteca, encostado nas estantes. O carpete cheirava a poeira e tinta de impressora. Não respondi. Eu não precisava. Não responder foi a resposta. Eles esperavam que eu entrasse em pânico. Que ligasse do aeroporto em prantos. Que encontrasse uma passagem de última hora. Que implorasse por um perdão que eu não devia. Em vez disso, desapareci tão suavemente que eles mal notaram. Até que fosse tarde demais. Quando terminaram de visitar a Torre Eiffel e o passeio de barco, perceberam que eu não tinha feito o check-in no hotel. Não tinha usado o cartão de crédito compartilhado. Não tinha comentado nas postagens deles. Ela me escreveu em particular: você está sendo realmente ridículo. Trouxemos você aqui como um favor. Como um favor. Essa doeu, admito. Não por ser cruel, eu já tinha ouvido coisas piores em silêncio, mas por ser sincera. Ela tinha deixado escapar aquilo em que sempre acreditara. Que minha presença era a caridade. Que meu lugar foi conquistado através da gratidão e da obediência. Que eu era um acessório que eles usavam quando era conveniente. Caminhei até a beira da água. A maré subia lenta e silenciosamente. O céu estava da cor de cinzas resfriadas. Fiquei com as mãos nos bolsos do casaco e deixei o vento emaranhar meus cabelos. Eles estavam do outro lado do mundo, se desfazendo. E eu estava inteiro pela primeira vez em anos. Naquela noite, desliguei meu celular. Enrolei-o em um pano de prato e guardei-o na gaveta. Preparei chá no pequeno fogão elétrico que o gerente do motel me emprestou. Sentei-me perto da janela e escrevi no meu caderno. Dia 4 não estou com raiva. Só não estou mais disposto. As ligações chegaram na manhã seguinte. 12 não atendidas. Depois 15. Depois 21. A voz de David na caixa postal. Fina. Inserta. Um tom que eu não ouvia há anos. Mãe, você pode me dizer onde está? Estamos preocupados. Isso não é típico de você. Mas era. Eles simplesmente não me conheciam. Eles só conheciam a versão de mim que dizia sim sem hesitar. Que sorria apesar dos esquecimentos e desentendimentos. Que aparecia mesmo quando eu não era convidado. Ele deixou uma segunda mensagem, horas depois. Você poderia ter dito alguma coisa. Não precisava ter feito assim. Mas eu fiz. Porque não há como sair em silêncio de uma vida onde nunca te deixaram falar alto. Às vezes, a ausência é a única linguagem que as pessoas ouvem. Ela escreveu novamente também. Isso é imaturidade. Cresca. Conversaremos quando você terminar de agir. Essa mensagem foi a última que li. Eu bloqueei os dois. E naquele momento, senti a sala se mover. Não de uma forma dramática. Apenas um pequeno clique, como uma porta finalmente se fechando. Eu não estava sendo cruel.
Eu estava escolhendo a paz. Eu lhes dei décadas de explicações. Suavizei sua rispidez com desculpas brandas. Suportei ser rejeitado em convites, ignorado em salas, conversado por cima, conversado até o fim. Agora eu estava me dando outra coisa. Silêncio. Tornaram público 2 dias depois. Uma publicação pedindo informações. Uma foto minha filtrada do Dia de Ação de Graças do ano passado. A legenda dizia que eu estava desaparecido. Ausente. Como se eu fosse uma carteira perdida. Como se eles não tivessem ido embora. Os comentários começaram a aparecer. Espero que você a encontre logo. Orando por sua família. Uma mulher tão linda, ela deve estar com muito medo. Quase ri. Medo? Não. Eu já tinha tido medo antes. Medo de ficar sozinho. De ser descartado. De não ter ninguém. Esse medo me dominou como um tirano silencioso por muito tempo. Agora que isso tinha acontecido, agora que eles realmente tinham me descartado, percebi que estava bem. Melhor que ótimo. Eu estava livre. Sentei-me ao sol com meu chá e não respondi a nenhuma mensagem. Fui até o pier e comprei um pote de geleia de amora em um carrinho. Deixei a bateria do meu telefone acabar. Tirei uma foto do oceano e não compartilhei com ninguém. Esse foi o dia em que parei de esperar que sentissem falta. Amanhã, conto o que comecei a construir no silêncio. Uma vida. Não perfeita. Não refinada. Mas minha. E vou contar-vos sobre alguém que me viu, realmente me viu, sem pedir nada em troca. Encontrei a casa de campo por acidente. Estava anunciado na vitrine de uma imobiliária desbotada, espremida entre uma lavanderia e uma lanchonete. Sem site, sem fotos. Apenas um bilhete escrito à mão e colado no vidro. Apartamento de 1 quarto. Mobiliado. Contrato de 3 meses. Silencioso. Aceitamos pagamento em dinheiro. Li 2 vezes antes de entrar. O escritório cheirava a lustramóveis e carpete desgastado. Uma mulher atrás da mesa levantou os olhos de um jogo de palavras cruzadas e me lançou um sorriso cansado. Perguntei sobre o anúncio. Ela disse que o proprietário era antiquado. Confiava mais em conversas presenciais do que em papelada. Dei meu nome, apenas Ellen, e perguntei se podia vê-lo. Ela me entregou as chaves sem hesitar. Sem verificação de antecedentes. Sem perguntas sobre meu passado ou meus planos. Apenas um mapa de papel com um X vermelho e um molho de chaves de metal em um anel de plástico. A casa ficava atrás de uma fileira de ciprestes, escondida como se não quisesse ser encontrada. Tinha tinta descascando e uma porta de tela que rangia como uma velha amiga. Lá dentro, os móveis eram descombinados e macios nas bordas. Uma poltrona azul com um braço mais baixo que o outro. Uma chaleira amarela no fogão com uma lasca perto do bico. Passei os dedos pelo parapeito da janela. Poeira. Telhas de arana. Silencio. Parecia que alguém tinha ido embora e nunca mais voltado. Ou talvez tivessem simplesmente ficado quietos ali. Gostei disso. Paguei o primeiro mês à vista. Mudei-me no mesmo dia. Na primeira noite, dormi com a janela entreaberta e o cobertor puxado até o queixo. Sem buzinas. Sem passos lá em cima. Apenas o farfalhar do vento nas árvores e o rangido ocasional da madeira velha se acomodando. Na manhã seguinte, preparei café no fogão. Comi torrada com geleia. Sentei-me na pequena varanda com meu caderno e escrevi uma frase que não me permitia escrever até então. Não sou responsabilidade de ninguém. E ninguém é minha. Não parecia amargo. Parecia limpo. Como limpar um espelho embaçado e ver o próprio rosto com clareza pela primeira vez. Comecei a caminhar todos os dias. Apenas pequenos circuitos, passando pelas lojas, pelas dunas, até a borda rochosa onde o mar batia e recuava como se não conseguisse decidir se ficava ou não. Foi lá que conheci June. Ela estava sentada em um banquinho dobrável com um bloco de desenho no colo. Final dos anos 60, talvez mais velha. Trança longa e grisalha, com um nó na ponta. Ela desenhava a maré. Não os penhascos ou o céu, apenas a maré.
Ela assentiu quando me viu. Eu acenei de volta. Foi isso. Sem apresentações. Sem conversa fiada. Apenas a companhia tranquila de duas mulheres que não precisavam ser questionadas sobre para onde iam ou por que estavam sozinhas. Na manhã seguinte, passei por ela novamente. Ela já estava lá antes de eu chegar. O mesmo banco. O mesmo absorvente. Parei um pouco mais. Belas falas, eu disse. Ela sorriu, ainda desenhando. Elas nunca param de se mover, disse ela. É preciso captar a forma no meio do outono. Depois disso, virou um ritual. Eu andava. Ela desenhava. Às vezes, tomávamos uma garrafa térmica de chá. Às vezes, não falávamos nada. Mas ela olhou para mim. Não para além de mim. Não ao meu redor. E isso foi o suficiente. Comecei a ajudar a bibliotecária com um novo carrinho de devoluções. Nada oficial. Apenas uma prateleira aqui, uma prateleira ali. Minhas mãos precisavam de algo para fazer. Elas se lembravam de como separar. Como identificar quais livros eram amados e quais mal haviam sido tocados. Havia uma paz nisso. Um propósito sem amarras. Trina, a bibliotecária, começou a me deixar bilhetinhos. A sessão de romance está uma bagunça hoje. Tá afim? Ponha a chaleira no fogo se eu me atrasar. A chave está embaixo do capacho. Você tem uma boa visão. Já pensou em catalogar cartões postais antigos? Eu disse a ela que não pretendia ficar muito tempo. Ela deu de ombros. A maioria das pessoas que diz isso fica mais tempo do que qualquer outra pessoa. Não havia espetáculo naquele lugar. Não havia papéis a cumprir. Nenhum placar invisível onde cada favor tinha que ser retribuído em triplo. Eles me conheciam apenas como Ellen. Não como a mãe de alguém. Não como o erro de alguém. Apenas uma mulher que caminhava lentamente, arquivava livros silenciosamente e sentava-se perto do oceano sem precisar ser resgatada. Eu ainda não atendi o telefone. Ainda não verifiquei as mensagens de voz que se acumulavam. Mas comecei a questionar-me. Eu queria sopa ou ovos para o jantar. Eu queria usar meu cachecol azul ou nenhum. Eu queria falar com alguém naquele dia ou apenas ouvir a chuva. Cada resposta foi minha. Comecei a escrever novamente. Nada elaborado. Apenas uma frase por dia num caderno que eu mantinha perto do fogão. Dia 17. Minha respiração embaçou a janela e deixei que ficasse lá. Dia 18. Ninguém me pediu para explicar a tristeza por trás do meu sorriso. Dia 19. Lembrei-me de como eu costumava cantarolar quando dobrava toalhas. Cantarolei novamente. Cada frase era um ponto. Remendo. Uma lenta costura de um eu que eu havia deixado em pedaços por causa das necessidades dos outros. Eu não estava construindo uma nova vida. Eu estava desenterrando aquela que havia enterrado sob o dever. Ninguém veio me procurar. Ninguém atravessou estados de carro ou voltou de Paris. Nenhum pedido de desculpas chegou. Isso foi um alívio. Porque o único pedido de desculpas que eu precisava era o que eu dei a mim mesmo. Sinto muito por ter ficado tanto tempo em lugares que só me toleravam. Sinto muito por ter acreditado que amor significava encolher. Não me arrependo de ter ido embora. Amanhã, contarei a vocês o que aconteceu quando um deles tentou entrar em contato comigo. E o que eu disse quando finalmente respondi, não com palavras, mas com um silêncio que eles não podiam mais ignorar. A carta chegou dobrada 2 vezes, tão amassada que as bordas começaram a rasgar. Sem endereço do remetente. Meu nome escrito em letras maiúsculas, como se tivesse dado trabalho só de soletrá-lo. Aradelli, David. Eu sabia antes mesmo de abrir. A inclinação do H. O jeito como a tinta engrossava quando ele pressionava com muita força as alças. Ele nunca aprendeu a escrever com delicadeza. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá que já tinha esfriado e segurei o envelope como se ele pudesse queimar minha pele. Parte de mim não queria saber o que dizia. Parte de mim já sabia. Ele tinha encontrado a cidade. Provavelmente rastreou minha última transação com cartão. Talvez alguém no motel se lembrasse de mim.
Eu não estava exatamente me escondendo. Só não tinha me anunciado. Mesmo assim, esperei até o sol se pôr atrás das árvores antes de abri-la. Não era longo. Só 3 parágrafos. Ele disse que não entendia por que eu fui embora. Ele disse que não fazia sentido, que eles planejaram a viagem por semanas, que talvez eu tivesse imaginado que ficaria sozinho. Talvez eu apenas tenha ficado confuso ou assustado e ido embora. Ele disse que eu deveria ligar. Que as crianças sentiram minha falta. Que eles estavam conversando com um conselheiro, e o conselheiro disse que eu poderia estar passando por algo. Dobrei a carta novamente e a coloquei debaixo de um livro. Não estava com raiva. Só cansada. Essa era a versão da história com a qual eles conseguiam conviver. Aquela em que eu estava frágil, confusa. Em que eu havia quebrado, mas não acordado. Em nenhum momento naquela carta ele disse as palavras que esperei ouvir a vida inteira. Eu vejo o que fizemos. Sinto muito que tenhamos feito você se sentir invisível. Você não imaginou. Nós o fizemos pequeno, e você finalmente foi embora. Mas é claro que não. Porque isso significaria me ver claramente. E eu não acho que ele realmente tenha me visto. Apenas o eco do que ele precisava. A babá não remunerada. O fundo de emergência. A sombre disposta. Guardei a carta. Eu não respondi. Na manhã seguinte, abri a gaveta da cozinha e peguei um pequeno cartão branco. Escrevi uma frase com caneta de ponta. Você estava lá quando eu desapareci. Era tudo o que eu precisava saber. Não enviei. Apenas guardei no meu caderno, como uma verdade dobrada em tecido. June percebeu que eu estava quieto naquela manhã nos penhascos. Ela não perguntou. Apenas me passou um canto da sua garrafa térmica e puxou a maré novamente. Observei as linhas que ela traçava. Como ela pressionava com mais força onde as ondas se curvavam. Como ela deixava espaço entre as pinceladas. Como ela sabia que algumas partes deveriam permanecer em branco. Mais tarde naquele dia, fui andando até os correios. Não enviei uma carta. Devolvi a chave. O extra que eu carregava para a casa deles há anos. O que me davam para emergências, mas nunca para me fazer sentir bem-vinda. O que eu usava para regar as plantas deles quando iam para Tahoe. O que eu guardava no meu anel como um símbolo de confiança que nunca foi realmente meu. Coloquei-o num envelope acolchoado. Sem bilhete. Deixe que eles descubram. Não era raiva. Era clareza. Um retorno. Comprei limões na barraca local. Voltei para casa com eles num saco de papel pardo. Fiz um bule de chá de limão. Era ácido e vibrante, nada parecido com os comprados prontos que eu costumava guardar para os convidados. Eu estava aprendendo o que gostava. Aprendendo que não precisava ser lembrado por ninguém para ter importância. Recebi uma mensagem de voz na semana seguinte. Não de David. Dela. Sua voz era cortante, controlada. Eu quase conseguia ouvir sua boca se achatando ao pronunciar as palavras. Ela disse que esperava que eu estivesse bem. Que as coisas estavam difíceis. Que David estava chateado. Que as crianças ficavam perguntando quando a vovó voltaria. Ela disse que isso não poderia continuar. Ela disse que eu estava sendo egoísta. Egoísta. Ouvi essa palavra 3 vezes. E então eu o deletei. Fui até o mar naquela tarde e fiquei lá sem sapatos, com os dedos dos pés pressionados na areia molhada. Fiquei lá até o frio deixar meus tornozelos dormentes. Eu não chorei. Eu não tremi. Eu apenas disse, em voz alta, para ninguém, que não vou voltar. Não por despeito. Não para fazê-lo sofrer. Mas porque finalmente entendi o custo de ficar onde eu só era necessário em partes. O silêncio que se seguiu foi puro. Nenhuma mensagem nova. Nenhuma carta. Nenhum pedido de desculpas. Acho que eles finalmente entenderam. E não senti falta deles. Não do jeito que as pessoas esperam. Senti falta de ser desejada. Mas não perdi a noção de quem eu tinha que me tornar para merecer esse desejo. Trina perguntou se eu gostaria de ajudar com um projeto de história local.
June perguntou se eu queria tentar desenhar com ela algum dia. Eu disse sim para ambos. Não porque eu estava tentando preencher o espaço, mas porque eu finalmente tinha criado espaço para mim. Há poder em não explicar, em não defender sua dor, em ir embora antes que alguém ensine seus netos a esquecê-lo gentilmente. Amanhã eu conto o que aconteceu depois. Não é um milagre. Não é uma reunião. Apenas uma vida. Simples. Havia uma casa. Não era grande. Apenas 2 cômodos e uma varanda inclinada, enfiada numa rua estreita onde a grama crescia através das rachaduras da calçada. Pertencera a uma viúva chamada Lorraine, que a deixou para uma sobrinha que nunca veio buscá-la. O telhado precisava de reparos. Porta Rangia. O jardim estava selvagem e florido sem permissão. Foi perfeito. Foi a Trina quem me contou. Me passou a informação certa manhã, enquanto guardávamos as biografias. Disse que achava que eu poderia estar pronto para algo que não fosse apenas temporário. Não tinha certeza se era. Mas fui ver mesmo assim. A chave estava escondida num sapo de cerâmica lascado perto da porta. Abri-a devagar, meio que esperando que a poeira me invadisse como uma lembrança. Mas estava tudo quieto. O tipo de silêncio que não era perturbado há muito tempo. Entrei. O chão gemeu sob o meu peso. As paredes estavam cobertas de papel de parede antigo, rosas, desbotadas e descascando, mas de alguma forma ainda macio nas bordas. Havia um fogão que precisava ser aceso com um fósforo. Uma pia com a maçaneta enferrujada. Uma janela que dava para um quintal inclinado, cheio de lavandas selvagens e roseiras bravas espinhosas. Passei pelos 2 cômodos e depois voltei para a porta da frente. Fiquei ali por um longo tempo, sem dizer nada. Apenas, ouvindo. E o que ouvi não foi solidão. Foi possibilidade. Aluguei o chalé por 6 meses com opção de compra. Usei o dinheiro que havia guardado na conta a qual ninguém mais tinha acesso. Não pedi a opinião de ninguém. Não consultei ninguém antes de assinar. No começo, parecia estranho ser a voz final em cada decisão. Estranho. E sagrado. Comprei uma mesa pequena em um brechó. Pinti as pernas de azul celeste. Encontrei uma cadeira de balanço antiga que alguém tinha deixado perto da biblioteca com uma placa de papelão que dizia: "Me leve". Eu peguei. Naquela casa, eu fiz um lar. Não uma casa cheia de fotos de família, brinquedos de emergência e o tipo de louça que só aparece nos feriados. Apenas um lar para uma pessoa. Um lugar onde eu pudesse ler, respirar e fazer uma sopa que ninguém julgasse por ser muito simples ou muito estranha. Plantei ervas perto da cerca dos fundos. Hortelã, tomilho, alecrim. Não porque eu precisasse delas. Só porque eu gostava do cheiro delas pela manhã. Eu lavava meus lençóis aos sábados e os pendurava no sol. Janti devagar. Não tinha ninguém para terminar a refeição rapidamente. Ninguém para limpar a bagunça. E no silêncio, comecei a lembrar de coisas. Não os grandes momentos. Não casamentos, aniversários ou recitais escolares. Mas os menores. A vez em que o David chegou em casa com o joelho ralado e me disse que a calçada tinha saltado. A cara dele quando dormia aos 5 anos, a boca entreaberta, uma mão fechada perto da bochecha. A vez em que ele me trouxe um relógio quebrado e disse: "Você conserta tudo, né?" Eu não tinha consertado tudo. Agora percebo isso. Mas eu tentei. Tentei tanto que esqueci de perguntar quem estava me consertando. June me ajudou a pender cortinas. Trina trouxe uma chaleira que não apitava tão alto quanto a que eu tinha. Dei a eles vegetais extras da horta e fatias de pão de limão que eu assava quando a casa ficava muito silenciosa. Ninguém perguntou de onde eu vinha. Ou quem eu tinha sido. Eles simplesmente me encontraram onde eu estava. Havia uma criança que vinha de vez em quando, Heloise. 9 anos. Morava 3 casas abaixo com o pai, que trabalhava à noite no posto de gasolina. Ela se sentava nos degraus da minha varanda e lia em voz alta enquanto eu regava as plantas. Sua voz era aguda, rápida e segura de si. Um dia,
Ela me trouxe um desenho que tinha feito da minha casa. Havia janelas demais, e a árvore em frente parecia mais uma girafa. Mas eu o peguei mesmo assim e o pendurei acima da minha pia. Ela disse: "Você tem a melhor varanda. Cheira a canela e sabão." E então ela disse algo que ficou comigo. "Você é meio que uma avó. Mas não do tipo que faz regras." Eu sorri com isso. Talvez eu estivesse. Talvez eu não estivesse. Talvez eu não precisasse ser nada além de um lugar tranquilo perto do qual alguém se sentisse seguro o suficiente para sentar. Não liguei para o David. Não desbloqueei os números deles. Eu não os odiava. Isso teria sido um tipo de vínculo. Eu apenas os libertei. Como uma respiração que eu estava segurando por muitos anos. Meu nome não estava mais em nenhuma árvore genealógica. Nem na deles. Mas agora estava na terra. Na lavanda. Na tinta lascada. Na gaveta onde eu guardava minha colher favorita. Certa vez, eu o esculpi na parte inferior da prateleira da cozinha. Ellen esteve aqui. Simples assim. Não para deixar marca. Só para me lembrar. Eu não desapareci. Cheguei. Amanhã contarei a vocês sobre a última mensagem que ele me enviou. E como eu sabia, sem ler, que não precisava mais ser convocado. A última mensagem chegou numa quarta-feira. Eu tinha acabado de chegar do jardim, com as unhas ainda sujas de terra e os joelhos úmidos de tanto me ajoelhar perto do alecrim. Estava colocando uma panela de água no fogão quando o telefone, há muito esquecido no balcão, acendeu. Era uma mensagem. Do David. Não abri imediatamente. Fiquei ali parado, observando a tela escurecer novamente, como se tivesse piscado e virado o rosto. Algo dentro de mim já sabia o que ele diria. Fiz chá. Lavei as mãos. Varri a porta da frente. Deixei o dia terminar a minha volta antes de me dar ao trabalho de olhar. Quando o fiz, sentei-me primeiro. Não porque achasse que fosse desmaiar, mas porque sabia que não iria. E, de alguma forma, isso me pareceu mais importante. A mensagem era longa. Longa demais, na verdade. Ele disse que estava pensando. Que Paris não tinha saído como eles planejaram. Que eles perceberam, tarde demais, que talvez eu tivesse me sentido excluído. Que talvez eu tivesse entendido mal a situação. Que talvez eles não tivessem sido claros. Claro. Como se me abandonar no portão fosse um erro de comunicação. Ele disse que estavam conversando com um conselheiro novamente. Que as crianças sentiam minha falta. Que a esposa dele estava tentando entrar em contato e não entendia por que eu a havia bloqueado. Ele escreveu que eles estavam tentando. Que estavam prontos para conversar. Que esperavam que eu também estivesse. Ele terminou com 3 palavras. Por favor, volte. Não lamentamos. Não nós vemos você agora. Apenas um pedido. Em tom suave. Mas ainda assim um pedido. Foi estranho como meu corpo ficou quieto ao lê-lo. Sem raiva. Nenhuma elevação. No peito. Nenhum aperto atrás dos olhos. Apenas quietude. Como se minha mente já tivesse lido essa mensagem meses atrás, no silêncio de um terminal de aeroporto, e seguido em frente. Virei o telefone sobre a mesa. Pressionei os dedos contra a textura desgastada da madeira. Deixei o relógio tic-taquear. Pensei em todas as maneiras que eu poderia responder. Eu poderia escrever uma lista das coisas que eles disseram ou não disseram. Os aniversários perdidos. As fotos cortadas. As vezes em que fiquei em uma sala cheia de sorrisos que não me incluíam. Eu poderia dizer que o abandono nem sempre vem com malas ou portas batidas. Às vezes, ele simplesmente senta ao seu lado e esquece seu nome enquanto te chama de mãe. Mas eu não escrevi nada. Porque eu finalmente entendi. Eu não precisava ser ouvido por pessoas que nunca me ouviam. Eu não precisava ser compreendido por pessoas que reescreveram a história para que ela se encaixasse no final que queriam. Eu precisava apenas desta vida que havia escolhido. Esta varanda. Essa respiração. Esta manhã, a luz sobre a mesa, onde ninguém interrompeu meus pensamentos. Por favor, volte, ele disse.
Mas ele não estava perguntando por mim. Não mesmo. Ele estava pedindo pela versão de mim que nunca fazia perguntas. Aquela que tomava conta de mim quando não era conveniente. Que pagava a conta inesperada. Que sabia quando ficar quieta, grata e invisível. Essa versão de mim se foi. Ela não desapareceu em amargura. Ela se afastou para dar espaço a alguém mais verdadeiro. Naquela noite, abri meu caderno e escrevi uma frase. Não retornarei mais a lugares onde nunca deveria ter ficado. Eu não bloqueei o número. Mas eu não respondi. Silêncio não é ausência. É um limite. É o som de escolher a si mesmo em um mundo que lhe ensinou a não fazer isso. No dia seguinte, colhi limões da árvore atrás do galpão e fiz uma torta. Heloíse veio depois da escola e comeu uma fatia com os dedos, o suco escorrendo pelo queixo. Ela perguntou se eu sentia falta de ter netos por perto o tempo todo. Eu disse, acho que senti mais falta de ser vista do que de ser necessária. Ela olhou para mim como se eu tivesse dito algo em outra língua. Então sorri e entreguei-lhe um guardanapo. Naquela noite, sentei-me na minha varanda e observei a lua nascer sem contar a ninguém. Sem fotos. Sem legendas. Ninguém dizendo, você deve voltar. De qualquer forma, ele subiu. A maré subiu mesmo assim. E eu fiquei. Amana conto como me despede. Não para ele. Para mim mesmo. Aquele que esperou no portão. Aquele que ficou muito tempo. Aquele que eu amei, e finalmente deixei ir. Eu disse adeus a ela da maneira mais simples que pude. Não em palavras. Não em uma carta para queimar ou um discurso ao vento. Fui ao aeroporto. Não o mesmo. Um menor. Um ponto de parada única a 1 hora do interior, com cadeiras de plástico e carpete desbotado pelo sol, onde ninguém nunca tinha pressa. Não trouxe nada comigo, exceto minha bolsa e um cartão de embarque antigo que encontrei no fundo de uma gaveta. Não o daquele dia. Um diferente. De anos atrás. Uma viagem que nunca fiz. Um voo que cancelei porque alguém precisava que eu ficasse. Hyundai devagar. Sentou-se perto de uma janela. Vi famílias encostadas umas nas outras, meio adormecidas. Vi uma mãe trançar o cabelo da filha. Vi um homem limpar migalhas da camisa e sorrir para a esposa sem dizer uma palavra. Eu não chorei. Eu não senti dor. Acabei de me sentar com ela, eu mesmo, como eu costumava ser, uma última vez. Eu a vi claramente. A mulher que esperava em silêncio, sempre com as coisas dos outros no colo. Que se abaixava para que os outros pudessem se esticar. Ela era boa. E gentil. E cansada. Muito cansada. Eu a amava. Mas eu não pertencia mais a ela. Então coloquei a mão na minha bolsa e tirei o antigo cartão de embarque. Eu fiquei de pé. Fui até a lata de lixo. E deixe ir. Não fez nenhum som quando caiu. Na volta, parei para comprar um sanduíche e um refrigerante. Sentei-me sob uma árvore do lado de fora do terminal e deixei o vento desfazer o penteado. Fechei os olhos e deixei o sol aquecer as linhas do meu rosto. Eu não estava pensando em quem eu costumava ser. Fiquei pensando em quem eu havia me tornado. A mulher que ia à biblioteca porque queria. Que pintaba a varanda. Que deixava cartões de aniversário sem assinatura e contas bancárias sem senha. Que não devia explicações. Que cantarolava enquanto dobrava toalhas e se lembrava de como se sentir satisfeita. Uma mulher que não precisava ser seguida para se sentir vista. Cheguei em casa antes de escurecer. A casa estava silenciosa, mas não solitária. A lavanda perto da janela floresceu na minha ausência. Tirei os sapatos e coloquei a chaleira no fogo. Acendi o fogão lentamente. Esperei a chama pegar. Então abri a gaveta perto da pia. Tirei a pequena concha branca que encontrei semanas antes na praia perto do penhasco de June. Virei-o na palma da minha mão. Chamou-lhe paz. Não porque era grandioso, mas porque era meu. Coloquei-o no parapeito da janela. Deixei-o pegar o último raio de luz do dia. E esse é o fim da história. Ou talvez seja o começo. De silêncio que não dói.
Do tempo que me pertence. De um nome falado apenas por aqueles que me veem como eu sou, não como fui treinado para ser. Eles me deixaram no aeroporto. Então nunca embarquei no voo. Eles aprenderam tarde demais que não estou esperando ser trazido de volta. Dessa vez, eu decido quem pode me chamar de qualquer outra coisa.